Hoje a gente vai falar sobre o trânsito na China. Eu não vou só falar de leis de trânsito ou como o trânsito é bagunçado, mas eu quero passar uma mensagem para vocês que reflete na maneira como a maioria dos chineses pensam hoje atualmente. E isso vai sim influenciar na maneira como ele gerencia o seu pedido ou como ele cuida das suas importações lá na China. Vamos lá? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Lincoln Fracari e aqui a gente fala de importação, empreendedorismo e dicas para fazer o seu negócio ser mais sucedido. Se você gosta de China e importação, é bem importante e você pode seguir a gente lá no Instagram, no @ChinaLinkTrading, ou também no Facebook, que é a mesma coisa, no @ChinaLinkTrading. E se você tá chegando agora, não tá inscrito no canal, poxa, se inscreve aqui embaixo, já chega deixando a sua curtida e até um comentário do que você acha desse tema. Muitas pessoas aqui no Brasil reclamam que o nosso trânsito é bagunçado, que o trânsito no exterior é melhor, né? As nossas ruas têm condições péssimas e assim vai. Eu acho que você já deve ter reclamado alguma vez e eu também. O que eu quero dizer para vocês é que existem coisas muito piores. Tá? Sempre vai existir uma coisa pior dependendo do ponto de vista que você olha. E lá na China, eu não diria que seria o pior trânsito do mundo. Eu já viajei em vários países pela Ásia, né, e em volta da China. E eu diria que não está bem longe de ser o pior, né? Se você vai para a Índia ou até o trânsito maluco de motos do Vietnã, é muito mais bagunçado que o trânsito da China. Só que o trânsito lá tem uma característica bem específica, que é o egoísmo na hora de dirigir. E esse egoísmo, ele não se reflete só no trânsito, ele vai se refletir diretamente na maneira como a sociedade chinesa pensa. E por que eu quero passar essa mensagem para você? Eu vou passar aqui alguns exemplos, né, do que é esse egoísmo, primeiramente no trânsito. Então assim, é muito comum, se você está dirigindo lá, ou se você já foi para a China, pegou um táxi, ou algum motorista da fábrica que foi te buscar no aeroporto, foi te levar para a fábrica, você provavelmente já vivenciou esse tipo. Excesso de buzina, eles viram sem dar sinal nenhum, eles mudam da última faixa para a primeira sem avisar e quando eles querem, e eventualmente você vai ver alguns carros parados no meio da rua ou em lugares que não é para parar. E aí você fala, poxa, mas será que o carro não está há muito tempo na China? É uma coisa nova e realmente eles dirigem há pouco tempo? E isso sim é um fato, né? Provavelmente você, né, desde pequeno já sabia que com 18 anos você podia tirar sua cara. E lá na China não, tem muita gente, mas a maioria da população ainda não tem carteira de motorista. Lá o carro é novo. Se você pensar, antes de 1970, de a China começar a se abrir, né, pro mundo, todo mundo só andava de bicicleta, então não tinha carro. O carro ainda é algo que fica restrito para quem tem bastante dinheiro, tá? Então vamos colocar esse primeiro parâmetro. Se você coloca esse argumento do dinheiro, sim, é verdade, eles dirigem há pouco tempo e isso leva a pouca experiência, talvez mais barbaridades no trânsito. Mas não é só esse o ponto, tá? Eu volto a falar do egoísmo. Porque às vezes eles param no meio da rua enquanto você está dirigindo. E você pergunta às vezes para ele, por que você parou? Ou você para alguém olhando e a pessoa está parando para consultar o endereço do GPS. Então, às vezes você está dirigindo seu carro, uma pessoa vai parar na sua frente para consultar o endereço porque ela se perdeu. E aqui eu diria que isso não aconteceria no Brasil, né? Porque, ou na maioria dos países, porque você acaba se preocupando com as suas ações, como elas vão afetar o todo. Aí você acaba pensando, poxa, eu não vou parar aqui no meio da rua, porque primeiro eu posso tomar uma multa, ou porque eu vou parar o trânsito atrás, né? Tem um monte de carro vindo atrás de mim. Eu não posso parar só porque eu não sei o endereço e digitar aqui. E na China isso acontece. A mesma coisa que eu falei que eles viram sem sinalizar. O pensamento é, eu preciso virar agora. Não importa se atrás de mim tem alguém, ou se isso vai prejudicar o trânsito, mas eu preciso virar agora, né? Então essa atitude acontece bastante com os motoristas chineses. E aí, pensando nisso, eu quero trazer um outro exemplo. Na verdade, isso aconteceu já faz algum tempo, né? Eu acho que foi em 2011 ou 12. Isso foi o caso de uma senhora que ela caiu do ônibus, na hora de sair do ônibus, né? Ela caiu, se machucou, ela meio que bateu a cabeça, e ela ficou desmaiada. Um chinês, um cidadão chinês, viu que ela caiu, né, do ônibus e resolveu ajudar. Ela estava meio que inconsciente, ele foi, pegou ela, levou ela para o hospital, levou ela até lá e deixou ela no hospital. Quando ela acordou e retomou consciência, ela falou que ele era a pessoa que tinha empurrado ela do ônibus. E aí ele falou, não, eu te ajudei, como assim você tá falando que sou eu? E esse caso ficou famoso porque a mídia chinesa foi em cima dele, né, pra acompanhar isso. Ganhou força nas redes sociais chinesas. E o que aconteceu no final foi que o juiz que julgou, né, esse caso, deu a sentença a favor da senhora, alegando que o homem só ajudou a senhora porque ele teve uma culpa
já que foi ele que empurrou. Por que ele ajudaria essa senhora se não tivesse sido ele que tivesse empurrado? Então essa foi a justificativa do juiz nesse caso. E causou, assim, um rebuliço muito grande. Tanto é que, às vezes, se alguém tá caído na rua e você realmente quer ajudar, é muito comum os próprios chineses ligarem o celular, irem com o celular filmando, falando, olha, eu tô indo aqui ajudar, ela tá aqui antes de mim, eu tô indo ajudar ela aqui. E eles fazerem dessa maneira, para tentarem se proteger. E teve vários outros exemplos, vários outros memes em relação a essa primeira situação, né? Eu tenho certeza que não foi a primeira, mas essa foi a primeira que ganhou uma força da mídia, que deixou bem exposto isso, né? Então os próprios chineses sabem que eles não podem se ajudar dessa maneira. Ok, e aí o que isso tem a ver com você vindo aqui aprender de importação? Na verdade, o que a gente bate sempre na mesma tecla é sobre as inspeções lá na China. Porque quando... Você já deve ter ouvido falar, eu vou pegar exemplos extremos que não acontecem mais tanto hoje em dia, do pessoal comprar, de alguma empresa comprar um material e receber pedra, e receber areia, né? Essas histórias aconteciam mais no passado. Hoje tem acontecido muito menos pela profissionalização de mais empresas chinesas, só que ainda acontece. O detalhe é que os problemas vêm em escalas menores. Então assim, você comprou um produto preto e tá vindo cinza. Você comprou um produto dourado e ele veio amarelo. Então esse tipo de diferença ainda é muito comum. E aí você fala, é uma ingenuidade ou é um erro de produção? Não. Isso eu que passei tanto tempo na China, mais de 10 anos, vamos falar assim, visitando essas fábricas e morando lá, afirmo que não. Os chineses voltam nesse problema que eu comentei com vocês do egoísmo. Eu, dono de fábrica, preciso ganhar mais dinheiro nesse pedido. Se o amarelo é 1 centavo mais barato que o dourado, eu vou empurrar isso aqui mesmo. Eles ainda não conseguem pensar no longo prazo na hora de importar. Então é muito importante você não cair naquele papinho velho de quem lida com a China do hello my friend, no problem. Esquece esse papinho e abre o olho, porque nem todo chinês vai pensar de uma maneira profissional a longo prazo. Eu não estou generalizando e falando que todas as fábricas são assim, mas essa é uma grande parte ainda, principalmente das fábricas menores e até dos grandes distribuidores nacionais na China. E é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo aqui do canal. Eu gostaria muito que você deixasse seu comentário aqui embaixo para a gente prolongar essa discussão, que é um tópico meio sensível, né? Mas o que você achou disso que eu falei? Você concorda ou não? Apareceram alguns vídeos aqui na tela, você pode continuar assistindo e a gente sempre coloca aqui 2 vídeos novos para vocês no canal. Até o próximo vídeo.